uso da inteligência artificial continua avançando nas mais diversas atividades, trazendo sensíveis ganhos de produtividade em automação de tarefas e no apoio à tomada de decisões. Ainda assim, ela está longe de ser perfeita, mas muitos usuários parecem não se preocupar com isso, pois seus eventuais erros causam prejuízos mínimos. Em algumas funções, entretanto, essas falhas podem levar a enormes transtornos, até mesmo a morte de alguém. Duas perguntas surgem imediatamente disso: como evitar que uma tragédia dessas aconteça e quem responderá por isso nesse caso? A inteligência artificial é fabulosa para encontrar padrões que permitem que ela tome suas decisões. Esses padrões dependem, entretanto, da qualidade dos dados usados para o seu treinamento. Se os dados forem limitados ou cheios de viés, isso comprometerá seriamente a eficiência da plataforma. Esse é um dos motivos porque a tomada de decisões críticas, por mais que seja auxiliada pela inteligência artificial, deve continuar em mãos humanas, pelo menos no estágio atual da tecnologia. Algumas pessoas argumentam que isso contrariaria o próprio propósito de se usar a IA, mas ignorar essa responsabilidade é como entregar uma decisão de vida ou morte para um estagiário eficiente. Talvez algum dia ele tenha estofo para algo tão sério e possa responder por isso, mas por enquanto não está preparado para tal. Meus amigos, nada disso é especulação, isso já está acontecendo. Como minimizar um risco tão grave quanto esse? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Por exemplo, a polícia espanhola usa um sistema chamado VIOHEN para determinar estatisticamente riscos de ocorrência de violência de gênero. Mas em 2022, Lobna Remid foi morta em casa pelo seu marido depois de dar queixa na delegacia por ter sido insultada e surrada por ele com um pedaço de madeira diante dos 4 filhos de 6 a 12 anos. E toda a vizinhança tinha ouvido seus gritos. Não havia sido a primeira vez que o marido, Boltaer El Banaissat, havia espancado nos 10 anos de casamento. Ainda assim, o Viohen calculou que ela corria pouco risco. O policial aceitou a decisão da máquina e a mandou para casa. 7 semanas depois, Boltaer a esfaqueou várias vezes no peito e depois se suicidou. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, há 92 mil casos ativos de violência contra a mulher no país. O Viohen calculou que 83% dessas vítimas tinham risco baixo ou insignificante de serem atacadas novamente pelo agressor. E o caso da Lobna não é o único. Desde 2007, 247 mulheres foram mortas depois de serem analisadas pelo sistema, 55 delas com riscos classificados como insignificantes ou baixos. Os policiais têm autonomia de ignorar a sugestão da plataforma devido a indícios que observem, mas em 95% dos casos eles aceitam a sugestão. Bom, a máquina não pode ser responsabilizada pelo erro de julgamento por mais que esteja diretamente ligada a essas mortes. Mas então, quem responde por isso? Os policiais que acreditaram no Viohen, o fabricante da plataforma? No momento, ninguém. As autoridades argumentam que, apesar de imperfeito, o Viohen efetivamente diminuiu a violência contra mulheres. Mas isso não importa para Lobna, né? Que engrossou as estatísticas de agressões fatais contra mulheres e de erros policiais grosseiros causados por decisões auxiliadas por uma máquina, não é mesmo? Oficialmente, não há casos assim no Brasil, mas diferentes sistemas de IA já causam severos erros policiais e jurídicos no país. Assim como acontece em outras nações, muitas pessoas já foram presas por aqui por erros em sistemas, por exemplo, de reconhecimento facial por câmeras públicas ou de policiais. A maioria das vítimas são pessoas negras e mulheres, simplesmente porque as bases de dados usadas para o seu treinamento têm muito mais fotos de homens brancos.
Isso reforça ainda mais a já conhecida e aviltante discriminação policial contra negros. E por mais que essas vítimas acabem sendo soltas quando o erro é descoberto, passar alguns dias gratuitamente na cadeia é alguma coisa bastante inadmissível, não acho? Já pensou se fosse você? E nem estou falando nos casos em que a polícia já chega atirando no suspeito. Em outro caso, há o sistema de vigilância pública da Prefeitura de São Paulo, o Smart Sampa, que usa a IA para evitar crimes. A sua proposta original que previa, abre aspas, rastrear uma pessoa suspeita monitorando todos os seus movimentos e atividades por características como cor, face, roupas, forma do corpo e aspectos físicos, etc. Fecha aspas. Teve que ser alterado, né? Porque monitorar alguém pela cor é ilegal. Mas a redação era emblemática, não era? A justiça também tenta encontrar caminhos seguros para um uso produtivo da inteligência artificial. Mas casos de erros graves dificultam essa aprovação. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça investiga o caso do juiz Jefferson Ferreira Rodrigues, que negou indenização a uma servidora pública quando era titular da Segunda Vara Civil e Criminal de Montes Claros, em Minas Gerais. A sua sentença incluía jurisprudências inexistentes que foram inventadas pelo ChatGPT. Ele admitiu o erro, mas o classificou como um, entre aspas, mero equívoco, devido a, abre aspas, sobrecarga de trabalho que recai sobre os ombros dos juízes. E ele ainda atribuiu o erro a um assessor de confiança. Bom, esses são apenas exemplos de por que não se pode confiar cegamente nas decisões de plataformas de inteligência artificial. É muito diferente de dizer que elas não devem ser usadas, porque elas devem. Né? Elas podem trazer grandes benefícios ao nosso cotidiano. Mas a decisão sempre deve ser de humanos, que são responsáveis por qualquer falha da plataforma, especialmente em casos críticos. E mesmo que um sistema evite 100 mortes, não é aceitável que 10 inocentes sejam condenados ou mortos por erros na plataforma. Se houver um único erro, ela não é boa o suficiente para o uso. Por fim, é preciso criar legislações que também responsabilizem os fabricantes por essas falhas. Caso contrário, o seu marketing vai continuar batendo o bumbo quando algo dá muito certo e tirando o corpo fora se algo der errado, jogando a culpa aos seres humanos. Afinal, a inteligência artificial ela deve trabalhar para nós e não o contrário. É isso aí, meus amigos. Bom, vivemos um momento de transição com a IA. Essa tecnologia ainda está engatinhando, por isso é um ótimo momento para entendermos o seu funcionamento e aprendermos a fazer bons usos dela. Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.